Fala, povo independente! Será? Vamos ver, hoje a gente vai descobrir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um rolezinho nosso, onde nós estamos agora? O Brasil. Agora a gente vai mudar de patamar. Nós vamos mudar o recorte agora. Nós estamos vindo de uma sequência aí, né? Mas agora a gente entra num período conhecido como Brasil Império. Aqui, ó, de 1822, da nossa independência, né? Que foi o assunto da última aula, até 1889, quando acontece lá a proclamação da República, no 15 de novembro, tá? Mas aí no meio desse caminho tem muita coisa. Nosso desafio é tranquilo, a gente tem um país para construir aqui e a gente vai ver como é que isso funciona hoje, tá? A TV deu uma diminuída aqui, é a crise, né? Tive que vender a de 50 para comprar a de 40, tô brincando. É que a de 50 ela tem eu preciso ser sincero com vocês, a de 50 ela tem o Smart TV muito mais eficiente, assim, com muito mais memória e pro meu dia a dia, até para as pesquisas e tudo, ela funciona melhor. Essa aqui, só para eu espelhar aqui algumas imagens e um tópico aqui, né, pra gente seguir uma linha de raciocínio, então eu peço desculpa aí, mas vai ter que ser essa aqui agora, mas tá bom, tá de boa. Qualquer coisa você deixa aí uma reclamação aí, que não muda nada. Beleza? Ó, hoje nós vamos falar da organização política do primeiro reinado. Aí, ó, ele aí, ó, Dom Pedro. É o cara. Pelo menos nas próximas duas aulas é o cara. Na próxima aula, eu não, vocês também, que vocês são cúmplices. Na próxima aula a gente mata ele. Beleza? O que eu quero com essa aula de hoje, meu querido, minha querida, eu quero que você possa compreender melhor, presta atenção nisso que é importante, o papel histórico das instituições políticas. Isso é muito importante para você ter consciência histórica e para você conseguir analisar o mundo de hoje. Para você entender o papel das instituições políticas, mas um papel histórico, né? Como nós estamos aqui construindo essa consciência histórica. E, lógico, a formação do Estado, aqui com letra maiúscula, o Estado brasileiro. Nasceu o Estado brasileiro, vai nascer uma nação, nós vamos construir uma nação, ó, História do Brasil, Nação. Depois eu falo desse livro aqui pra vocês, ó. Nós estamos indo, galera, estamos indo. Nesse caso aqui, então, nas próximas duas aulas, a gente vai analisar, galera, de 1822 a 1831. Esse curto, né, breve primeiro reinado, mas bastante tumultuado, diga-se de passagem, né? Para a aula de hoje eu separei aqui o seguinte, ó, só para fazer uma pequena retomada aqui. Nós estamos vindo de um processo de independência, né, um processo longo e tal. Hoje nós vamos fazer o seguinte, eu quero falar com vocês no primeiro passo sobre a consolidação da independência, ou seja, uma coisa é você puxar o canivete no Ipiranga e dar um grito. Outra coisa é consolidar. Pagar quem tem que pagar pela independência, tem que pagar pela independência. Tá achando que é de graça? Tem que pagar. A independência é de graça, não. Tem que pagar, tem que consolidar, tem que organizar tudo, cara. Só pra você ter uma ideia, as guerras de independência, ó. A guerra de independência, a gente, né, sempre escutou que o Brasil não teve guerra, o povo... Cara, teve guerra entre 1822 até 1825, tá tendo conflito da guerra de independência. Morreu gente por causa dessa bagaça, sim senhor, sim senhora. Então a gente vai falar dessa consolidação do processo de independência e da formação do Estado brasileiro. No segundo passo a gente fala da nossa primeira carta, cara, a Constituição de 1824, a Constituição ortogada pelo Dom Pedro I, a gente vai falar disso. Vamos analisar as principais características. Você vai saber tudo dessa carta, da nossa Constituição. A primeira, depois, não dá para ficar de fora. Depois a gente precisa falar dos excluídos. Nasceu um país, nasceu uma nação, tem uma Constituição. Tem uma barca de gente de fora do rolê. A gente tem que analisar quem é. É bastante gente. É triste, mas é muita gente. Depois, num quarto passo, a gente vai falar da postura autoritária do Pedro I, né, do nosso Dom Pedro, e das reverberações da Constituição de 24, que vocês vão perceber que é uma Constituição autoritária e há de se ter alguma consequência disso. Ó, Frei Caneca, vamos falar um pouquinho dele hoje, da Confederação do Equador, tá bom? Esses são os 4 passos aqui do caminho que a gente vai percorrer hoje. Se você puxar na sua memória, né,
Lá na aula 16, quando nós fizemos ali a cena, né, da independência e de todos os significados daquilo, eu fiquei de ler um trechinho lá para vocês desse aqui, ó, Lilia Schwartz e Eloisa Starling. Já indiquei a compra desse livro para vocês, está com preço bom na internet, vale a pena, galera. Isso aqui você tem que ter na tua estante aí. Brasil, uma biografia. E aí, olha só que legal esse texto, cara. Pra gente fazer uma pequena retomada aqui pro primeiro ponto, tá? Por isso, nossa emancipação não deixou de ser particular e trivial. Se o movimento foi liberal porque rompeu com a dominação colonial, mostrou-se conservador ao manter a monarquia, o sistema escravocrata e o domínio senhorial. Além do mais, se o processo de emancipação foi deflagrado pela vinda da corte, o que explica o formato final é o movimento interno, o ajustamento às pressões, né, dentro e fora, e principalmente um processo de substituição de metrópoles, com a atual reinando bem na região centro-sul. Ou seja, será que não foi Rio de Janeiro, em vez de Portugal agora ser a metrópole, Rio de Janeiro, a corte, né, a sede agora, o centro desse império? Será que o Brasil não está sendo colonizado dessa forma? Essa é a questão. Por outro lado, se uma nova unidade política foi implantada, prevaleceu uma noção estreita de cidadania que alijou do exercício da política uma vasta parte da população e ainda o mais extenso contingente, que não era pouco, de escravizados. Com isso, noções bastante frouxas de representatividade das instituições políticas, eu não falei disso no objetivo da aula, que a gente vai entender o papel histórico dessas instituições. Olha o que ela está falando aqui, ó, noções frouxas de representatividade dessas instituições políticas se impuseram, mostrando como a independência criou um Estado, mas não uma nação. Criar uma cultura, imaginar uma formação, pretender uma nacionalidade. Aí estava a tarefa, uma tarefa, né, para a agenda futura do primeiro e, sobretudo, do segundo reinado. Eita, mano. A nossa história, galera, é maravilhosa. Não desistam de história do Brasil. César, a história do Brasil é difícil. Não é fácil. Sabe por quê? Porque quando a gente vai estudar a história geral, a gente fala muito... a gente pega muitas generalidades, né? E o Brasil a gente faz um negócio mais a miúde, então... Mas a nossa história é linda, a nossa história é fantástica, a nossa história é complicada, a nossa história é triste, a nossa história é tudo. Eu não sei se eu posso falar isso, mas a nossa história é foda, com PH, beleza? Então não desistam de história do Brasil. Isso ajuda, conhecer a história do Brasil ajuda na própria construção do Brasil, que ainda é um país em permanente construção. Eu adoro essa capa aqui, né, de um país em construção. Essa é uma foto da construção de Brasília. Teremos essa aula também ainda esse ano, né, que a gente tem que chegar até o governo Bolsonaro aqui na nossa programação. Pessoal, vamos lá. O primeiro ponto aqui, ó, consolidação da independência e formação do Estado, com letra maiúscula, né, da estrutura do Estado brasileiro. Vamos diferenciar Estado de governo, tá? Governos passam, o Estado é permanente. Vamos lá. A independência foi um processo longo, desde ali da mineração no século XVIII, a criação de mercado interno, os constantes atritos ali entre colônia e metrópole, o cenário internacional, as revoluções, o século XVIII com o iluminismo. Tem muita coisa acontecendo, contribuindo com o processo de independência. Você já estudou tudo aqui e você já está ninja nesse processo. Tem a vinda da corte, que é um processo muito particular. O Dom João já começa ali a criar uma estrutura de Estado. A gente já viu isso aqui. O grande pulo do gato, a grande sacada aqui é o seguinte: a elite brasileira, os proprietários de terra principalmente, colaram no Dom Pedro e aceitaram um processo de independência, ou pelo menos apoiar esse processo de independência, porque assim garantiriam que, ao contrário do que estava acontecendo e ao contrário do clima do século XIX, século XVIII, virando, né, agora aqui já no século XIX, que o movimento não fosse muito radical. Ou seja, a elite embarcou na ideia da independência porque seria uma forma de apoiar a criação de um Estado que fosse dessa elite ou controlado por essa elite,
que não permitisse mudanças estruturais profundas na sociedade. César, fala português porque grego tá difícil. É o seguinte, a elite brasileira apoia a independência porque ela toma conta do Estado, e assim ela mantém a escravidão, ela evita a reforma agrária e ela controla o voto. Pronto! E aí você tem uma transição de colônia para um país independente sem mudanças estruturais, sem alterar a ordem das coisas. A escravidão continua acontecendo, galera. Isso é emblemático demais. Então esse é o pulo do gato. A elite está nesse barco aí porque isso é uma forma de garantir o jogo que estava acontecendo. Boa parte da elite que está no meio desse jogo aí não está afim de ideias liberais, tem os liberais lá e tal, mas são barulhentos até, mas assim, a elite proprietária de terra mesmo, os caras querem continuar tendo escravo, tá? É disso que se trata. Então vamos lá. O desafio é construir um país, olha só que legal, deve ser legal ter... foi legal viver esse momento, né, quem estava ali, porque você tem um desafio de construir um país, assim como é legal eu e você estar aqui hoje com o desafio de construir o país que nós vivemos, né? Então, o problema é o seguinte, no momento da independência, todo mundo se junta por um projeto ali de independência, só que pós-independência vão aparecer os diferentes projetos, as diferentes visões de Brasil. Não tem um grupo só fazendo independência, tem uma galera ali fazendo independência, tem portugueses, tem brasileiros conservadores, tem brasileiros liberais. Existiam pessoas ali que defendiam até a ideia de república. Assim, uma independência que já assumisse com o imperador daqui também. Então, são muitos projetos, muitas propostas de um país, né, de um caminho para esse país que está nascendo. A grande pergunta que a gente pode fazer aqui é a seguinte: nasceu um Estado brasileiro. Agora, a disputa vai ser, né, de quem é o Estado brasileiro. Está nascendo uma estrutura de Estado, nós vamos ver quem que vai comandar essa estrutura de Estado. Uma coisa que chama muita atenção na história brasileira, e normalmente, né, para as provas esse é um assunto suculento, vamos dizer assim, e até para entendimento, né, do contexto. Você olha no século XIX, todos os outros países aqui da América Latina, vamos pôr assim, as independências estão acontecendo ali em poucas décadas, né? 2 décadas mais ou menos, todo mundo está ficando independente, mas o Brasil é a única monarquia entre todas as repúblicas que estão sendo proclamadas. E pode ser perguntado para vocês então o porquê disso, ou se você tem essa curiosidade, vamos lá, vamos responder ela. Por que um império então? Por que não uma república? Primeiro que assim, a primeira questão importante é que você tem um monarca, ou seja, a família real, envolvida no processo de independência. Isso é muito particular, não aconteceu em outros lugares, né? Então você tem um condutor da independência ali, que é o próprio imperador, né? Porque parte da família, o Dom João tinha ido para Portugal e o Dom Pedro tinha ficado. Esse já é um processo muito particular. O segundo ponto é que o Brasil é muito grande e a ideia de manter uma centralidade, ou seja, um império, uma monarquia, seria tentar manter esse território unido. O Brasil é tão grande que ele precisa ser administrado como um império. Ou seja, você tem várias províncias, no norte, no nordeste até o sul, que precisam ter uma centralidade nesse império brasileiro, né? Um dos motivos, portanto, seria manter a unidade territorial do país que estava nascendo. E isso seria mais fácil na forma de um império, uma monarquia, nesse caso imperial. É lógico que isso é visto com desconfiança pelos nossos vizinhos, porque o próprio conceito de império prevê expansão e tal, então há sempre uma desconfiança dos outros países que estão como república olhando o Brasil e falando, cara, até porque o Brasil ainda está com o Uruguai ali, né, a Cisplatina anexada no território, então tem uma certa desconfiança dos nossos vizinhos. E esse projeto então se dá na centralidade através da imagem, né, do imperador, do Pedro I. Então você tem um imperador que dá liga nesses diferentes lugares, com todas essas diferenças regionais. Então o principal projeto dessa monarquia, né, desse império, é tentar manter a unidade territorial. Essa é uma das nossas particularidades. Tudo bem? É como se, anota o seguinte, ó, a ideia de um império nesse momento dá liga, sabe? Dá liga nesse Brasil grandão, nesse Brasil gigante aí e tal. Outro ponto importante é o seguinte, isso pode anotar, a independência não saiu de graça. A independência não sai de graça. Uma coisa é você fazer o processo, né? Você tem lá uma reunião do gabinete, dos ministros, presidido pela Leopoldina no Rio de Janeiro, o Dom Pedro está lá em Santos, vindo para São Paulo,
e aí chegam as cartas de Portugal, lembra desse episódio? E ali se resolve, né, junto com todas as cartas do José Bonifácio, da Leopoldina, dos ministros e mais a pressão de Portugal, ali se resolve então a independência. Mas uma coisa é isso acontecer, a outra coisa é toda a guerra de independência, tem custo para manter essa guerra, né, contra Portugal, e aí você tem que ter o reconhecimento dos outros países, principalmente de Portugal. Porque senão, no cenário internacional, na geopolítica internacional, você não é bem visto, né? Uma coisa que a gente tem que reconhecer é que o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil, sem cobrar nenhuma taxa por isso, vamos dizer assim, foram os Estados Unidos. Então, Estados Unidos, 1824, ó, demorou um pouquinho, né? 1824 tem a demora até da notícia, tá? Mas 1824, Estados Unidos reconhece a independência do Brasil. A Inglaterra também reconhece a independência do Brasil. Logo na sequência, né? 1826. Tem os acordos ali, a Inglaterra é simpática à independência, mas com alguns acordos, né? Com algumas promessas. A Inglaterra usa esse momento para fazer o Brasil prometer e assinar os acordos. Lembra que tinha aqueles acordos de abertura dos portos, que dava benefícios para a Inglaterra? Então, esses acordos estavam vencendo. E a Inglaterra faz uma proposta, a gente reconhece a independência de vocês e vocês renovam aí por mais uns 15 anos os acordos de prioridade que a gente tem nos portos. Ó, a gente acabou de nascer e já vai ficar preso com a Inglaterra com isso. Outra promessa que a Inglaterra cobra do Brasil é que o Dom Pedro I desse uma resposta para a questão da escravidão. E aí, em 1826, o Dom Pedro se compromete a acabar com, pelo menos, o tráfico negreiro. E aí vai sair uma lei só em 1831, depois a gente vai falar dela aqui. Mas tem uma pressão também com a questão da escravidão. Percebam o seguinte, o Brasil se desvincula de Portugal, mas começa a ficar muito dependente da Inglaterra no cenário internacional. Tá? A Inglaterra é a grande nação aí, amiga, influenciadora, e que vai até pressionar o Brasil no século XIX. E com Portugal, como é que fica a situação? Portugal chega em um determinado momento que está assim, Portugal não tem como impor ao Brasil, né, principalmente depois de 22, 23 e 24, que as guerras vão cessando, e o Dom Pedro consegue apagar todos os incêndios, aí, principalmente no Pará e na Bahia. Você tem várias batalhas, em 1825, uma das últimas batalhas que acontece no norte, a batalha do Genipapo ainda, né? 1825, está acontecendo guerra ainda, né? Nessa batalha, foi em Tocantins. E aí, cara, Portugal não tem condição de impor o Brasil para voltar a ser colônia. Então Portugal vai ter que sentar e negociar um acordo também, né, de reconhecimento. Até porque com os Estados Unidos reconhecendo, com a Inglaterra reconhecendo, Portugal é quase que obrigado a fazer isso. Aí acontece um negócio muito louco, é aquelas coisas que é só da história do Brasil. Portugal deve para a Inglaterra. Lembra daquele tratado lá de 1703, Methuen, Panos e Vinhos? Então, Portugal está devendo para a Inglaterra já tem um tempo, ok? Portugal exige que o Brasil pague pela sua independência. E é até compreensível, porque tem uma indenização aí, você vê, tem até a Biblioteca Nacional, por exemplo, entra lá no documento da indenização. Tipo assim, vocês vão ficar independentes? Vamos. É igual um divórcio, sabe? Tipo, comparando aqui, meio grotesco, mas tem coisa que vai ficar com vocês. Então a Biblioteca Nacional, essa não volta mais para Portugal. Então vocês têm que pagar por ela. Isso foi colocado aí, chegou-se num acordo, então, de um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas pela independência do Brasil. Só que esse dinheiro não ia para Portugal, era para pagar a dívida de Portugal com a Inglaterra. Então o dinheiro sai do Brasil, é para pagar a indenização para Portugal, mas vai para a mão da Inglaterra. Só que o Brasil está em crise, vocês vão ver daqui a pouco, tem uma crise econômica. E aí tem muitos gastos ali e a gente não tem grana para pagar Portugal, para Portugal pagar a Inglaterra. E aí qual que é a solução? A gente pede dinheiro emprestado. Para quem? Para a Inglaterra. A Inglaterra empresta o dinheiro para o Brasil pagar Portugal, que nem chega em Portugal esse dinheiro, que vai pagar a conta da Inglaterra. Ai, que doideira, cara. Tem uma dívida externa nascendo aí pela nossa independência. Daqui a pouco você vai somando tudo isso, as crises econômicas que vão acontecer. Esse é o cenário, esse é o caos. E o Dom Pedro não tem outra saída, porque para o reconhecimento do resto do mundo da nossa independência, Portugal tem que reconhecer, porque senão morreu, velho. Senão não tem como. Portugal era a metrópole. A partir do momento que Portugal reconhece a independência do Brasil, custe o que custar, né, para os nossos cofres,
fica mais fácil dos outros países reconhecerem a nossa independência e a gente conseguir abrir os negócios desse país que está nascendo aí, tá bom? Então tem essa indenização para ser paga com essa dívida aí. Ficamos devendo para os ingleses. E os ingleses vão se achar dono do Brasil aí, calma. Existem pessoas que vão falar até que o Brasil mudou de dono, deixou de ser de Portugal e ficou na mão da Inglaterra. E para finalizar esse primeiro tópico, a gente tem um dos artifícios ali, ou a argumentação que o Dom Pedro usou para conseguir o apoio das províncias na luta pela independência, era que, feita a independência, e o Brasil deixando de ser colônia e virando um país, o Dom Pedro faria uma constituinte. E para você que não sabe o que é constituinte, é o seguinte, o país não tem constituição, ou quando vai alterar uma constituição, fazer uma nova. Então você elege uma assembleia com representantes, teoricamente, do povo, e esses representantes, esses deputados, né, congressistas, constituintes, elaboram um documento, né, a carta. E o Dom Pedro tinha prometido isso, vamos fazer o rolê, vai nascer um país, a gente senta, eu escuto vocês, mentira, né? Eu escuto vocês e a gente faz uma Constituição. Então em 1823, depois da coroação, né, do Pedro I, está aqui a imagem, a do Debré, bem famosa, fez a independência em setembro de 1822, a coroação no final do ano, 1823 vamos fazer a tal Constituição então. Detalhe, essa Constituição, essa Constituinte, que acaba não vingando com um texto, ela é apelidada de Constituição da Mandioca, porque um dos critérios para você ser um constituinte, para você ser eleito constituinte, era que você tinha que ter uma renda anual equivalente a 150 alqueires de mandioca, de plantação de mandioca. Esse fala, caralho, é porque assim, é uma história longa, mas para encurtar. Mandioca era a base, muitas contas eram feitas em mandioca, porque mandioca era a base da alimentação de escravos. E aí existia uma ideia assim, se você produzia muita mandioca, é que você tinha muitos escravos para alimentar. Se você tinha muitos escravos, significa que você tem terra e terra com produção. Então você tem poder, você tem dinheiro. Então um dos critérios aí foi uma comparação com a renda, né, com a mandioca ali, 150 alqueires de mandioca, então ficou apelidada de Constituição da Mandioca, mostrando que só pessoas que tinham terra tal, e latifundiários participaram da elaboração, pelo menos da tentativa da elaboração desse documento. E aí tem um debate, cara, porque no fundo, o debate dessa Constituição, né, gira em torno de qual é o papel do executivo, ou seja, do imperador. O imperador vai ter muito poder, tipo absolutismo, assim? Ele vai centralizar muitas decisões e poder? O imperador vai ter pouco poder, ele vai assinar uma Constituição liberal? Vamos ser então uma monarquia liberal? Então você tem um debate ali, né, de vários grupos diferentes. Você tem, pelo menos, né, nesse desafio de elaborar as próprias leis, você tem o Partido Português, que é a galera do Dom Pedro, é aquela parte da corte ali que está acompanhando a família real há um bom tempo. No Partido Brasileiro você tinha ali uma divisão entre os que eles vão chamar de moderados, ou seja, os conservadores ou os exaltados, os mais radicais, aqueles que previam até uma ruptura talvez, até com a ideia de monarquia e tal. Existia essa galera lá também, que previa mudanças mais profundas. E ainda tem uma turma ali um pouco mais liberal que vão ficar conhecidos como os Bonifácios, né? Que é a galera que está junto com o José Bonifácio. E o José Bonifácio é uma figura fantástica da nossa história, pouco estudada, mas o José Bonifácio tinha vivido mais de 30 anos na Europa e ele tinha uma ideia muito interessante de Brasil. Aqui eu estou falando só dos grupos, tá, gente? Então tem os portugueses, tem os mais conservadores, tem os pouco mais radicais e tem os que, junto com o Bonifácio, defendiam uma monarquia constitucional. O Bonifácio, apesar dele ser um liberal, ele achava assim que era importante a unidade territorial do Brasil e que isso estaria sim no desenho de uma monarquia, com a imagem simbólica do Dom Pedro e tal. Mas ele acreditava que a Constituição brasileira assinada pelo Dom Pedro poderia ser sim uma Constituição liberal. Você tinha exemplo disso em outros lugares do mundo, por exemplo na Inglaterra. Então ele previa um Brasil, e que pena, né, que uma parte do Brasil que ele queria não deu certo. Para o Bonifácio, ele já era nessa época, nós estamos falando de 1823, ele já era um abolicionista. O Bonifácio, para ele então, a Constituição
Poderia ser uma monarquia constitucional, mas sem a escravidão. O sistema de voto para ele seria diferente. Ele previa já uma reforma agrária, porque ele entendia que a estrutura fundiária do Brasil era um impedimento para o desenvolvimento das atividades econômicas. Olha só a cabeça dele em 1824. Ele é considerado aí, não tanto assim nos materiais, mas ele é o patriarca, cara. Ele é o patriarca desse desenho de Brasil. E aí ele vai brigar com o Dom Pedro vai dar um corre nele aqui daqui a pouco, mas ele tem uma ideia de Brasil interessante na cabeça, né? Uma mente um pouco à frente do seu tempo ali, um cara muito... diz que era muito bom de papo, muito bom para conversar com ele, com ideias fantásticas e tal. Ele tinha voltado para o Brasil depois de um longo tempo na Europa e veio meio que para se aposentar, né? Ele era de Santos, ele veio para tentar cultivar as terras que ele tinha ali, não era um pobre coitado, lógico, mas o dever, né, o momento da independência chamou ele colado ali com o Dom Pedro, com a Leopoldina. Ele se dava muito bem com a Leopoldina, essa história de que os dois tinham casa, isso aí nada a ver. Mas eles se davam muito bem, ele era um amigo importante para ela, que estava isolado e triste nessa relação com o Dom Pedro. Tinham assuntos em comum que eles gostavam, mineralogia, botânica, biologia, enfim. Mas tinha o projeto do Bonifácio. César, você falou um monte de nome, não precisa decorar, só entender assim, ó. Sentou para fazer um documento de regras internas. E, mano, tem de tudo. Tem os fazendeiros conservadores, tem a galera do comércio, tem a galera da maçonaria, a turma que estava mais junto com o Bonifácio, tem os portugueses. Então, mas no geral, o que eu quero que você anote é que o debate central é assim, que força o imperador terá nessa Constituição? O imperador vai ter muita força nessa Constituição, ou o imperador vai assinar ela e vai agir como monarca, né, constituinte e tal? O próprio Dom Pedro, ele dá a letra do que vai acontecer, né, quando está tendo os debates ali, porque uma constituinte, galera, ó, é demorado. Vocês já fizeram trabalho em grupo, vocês sabem que é difícil escrever uma linha em grupo, né? Imagina escrever uma Constituição com interesses desde a vida do escravo até a liberdade econômica do país sendo colocadas ali na mesa, em jogo, né? Então, é treta, é bagunça. Então você tem uma constituinte que vai se alongando ali no ano de 1823. E o Dom Pedro impaciente, porque ele percebia que nesse debate poderia ser que ele tivesse que assinar uma constituição ali que tiraria o poder dele. E aí, né, ele dá a letra do que vai acontecer na próxima parte do vídeo. Ele fala, ó, vocês podem fazer a constituição do jeito que vocês quiserem, desde que, ó, desde que eu mande nela. Entendeu? Faz a constituição do jeito que vocês quiserem. Liberal, pode pôr o nome que vocês quiserem. Desde que eu mande nela. Se eu estiver mandando nela, tá tudo certo. Ou seja, vai dar pau essa história aí. E nós não teremos aí essa constituinte não vai conseguir produzir um texto. O Dom Pedro vai dar um sacode na galera e ele mesmo vai fazer a Constituição, a nossa primeira Constituição. O vídeo está ficando longo, peço desculpas, né? Como sempre. Vou dar uma pausa aqui e volto com a segunda parte que é menor, porque aí a gente vai mais ponto a ponto aqui.